Eu só quero adorar. Mas todo dia você está começando com uma musiquinha Cada hoje, né? dia, né? Nós Cada temos dia. que ensaiar um dia nós três e cantar. Estamos de volta Ei, já, como é então? que está o número de inscritos lá? Eu quero ver Só- vocês falar só os subindo, salmos só lá. subindo. Vocês têm que falar os salmos. É verdade, hein? Faz tempo já, hein? É verdade, o Felipe está devendo o salmo aí. Já estamos com mais de 560 seguidores já, hein? Quando Estamos nós chegando aos chegarmos- 600 já. Não, Então- se chegasse a 500, você já ia falar o salmo. Pois É, é. nós já Então estamos quase já tá chegando no salmo, atrasado. já estamos quase chegando no salmo do Leone já. Exatamente. Mas depois de conversar sobre isso, para um outro momento, que o tempo está correndo e já é terça-feira, o povo Já já tá está indo para o ter- trabalho, já está voltando do trabalho, já Semana, ó. está correndo, super correndo. E hoje, nada melhor que, já que estamos correndo, falar sobre adoração. E nada melhor que falarmos sobre um personagem que adorou, mas que sofreu. Quem é ele? Nosso querido amigo Jó. Jó. Ele vai, depois ele grava uma música cantando a música de Jó, porque tá embalado para Jó. Já abra sua Bíblia então aí em Jó. Quando tiver um tempinho, vai lá, leia a história de Jó, capítulo 1, versículo 6 até o capítulo 2, versículo 10. Reginaldo, o que causou o sofrimento de Jó? Interessante, Felipe, nós estávamos aqui nos bastidores conversando, né? E aqui a gente percebe que algumas coisas aconteceram. Primeiro a gente tem que entender o que aconteceu lá no céu, né? Na reunião que Deus teve com os anjos, e ali, junto dos anjos, estava Satanás, que era o representante aqui da terra. E aí... Não, ele- peraí. O quê? Pode parar já. O quê? Aguenta aí. Leandro, como que é essa história aí? Deus estava junto com os anjos e Satanás estava lá no céu. E tem reunião? Ai, ai, Não estou ai. entendendo isso. Sim, não, você que nos acompanha em casa, isso é muito importante. O Reginaldo vai comentar aqui qual foi o sofrimento de Jó, mas eu queria deixar claro antes. Como é que tem uma reunião no céu? Sim, o céu é organizado, o céu tem hierarquias, os céus têm reuniões, Mas existe... mesmo Satanás sendo expulso, ele poderia estar lá? Poderia, até essa época, Satanás tinha acesso ao céu ainda. E o que ele estava fazendo lá, de intrometido? É que ele era o representante da terra nessa reunião. Não, mas agora eu tenho uma Ele era o pergunta. representante da terra. Quem que deu essa autoridade para ele, então? A hora que o homem pecou, né? A hora que o homem escolheu entre Deus e Satanás, quem passou a ser o representante do homem foi Satanás, devido à queda do homem aqui nesse planeta. Olha só, hein? Eu acho que muita gente que está assistindo não sabia disso, né? Eu, particularmente, não sabia. Aprendi hoje com os professores aqui, feríssimas. Mas, voltando ao assunto, então, qual foi o que causou esse sofrimento? Então, já que Satanás pôde ir até o céu, né, ele chegou ali e comentou para Deus que ele estava aqui rodeando a terra, já que o homem tinha dado essa autoridade a ele. E aí Deus pergunta: você tem visto o meu servo Jó? E aí, lógico, Satanás disse: eu vi lá teu servo Jó lá na terra. E aí Deus disse: você viu como ele me adora? Você percebe como Jó me ama? Aí Satanás mas ele te ama porque você dá de tudo para ele. Ele te ama porque na terra não existe homem mais rico do que Jó. Tira tudo que tens e vê se ele continua te adorando. Então, o que causou o sofrimento de Jó aqui, né, os sofrimentos que Jó teve, foi causado por Satanás, né? Mas teve aí, eu acho que uma permissão de alguém aí para que isso acontecesse, né, Leone? É. Importante, né, Felipe, a gente entender, e aqui é que vem a cereja do bolo, que eu sempre digo, quem tentou a Jó? Satanás. Com a permissão de quem? Com a permissão de Deus. Então a matemática é lógica, já que Satanás tentou a Jó e Deus permitiu, foi Deus que acabou tentando Jó. Não. Se pensarmos nisso assim, na É, lógica exatamente, seria na isso. lógica seria Não, isso. mas de forma nenhuma. De forma alguma, porque Deus a ninguém tenta. O que Deus permitiu foi um crisol na vida de Jó para que ele mostrasse, não só para Satanás, mas como para todos nós e para todos os seres não caídos, que é sim possível passar por um crisol firme ao lado de Deus. Tanto é que o tema aqui é sobrevivendo por meio de oração, de adoração. E como foi, irmãos, que Jó passou por esse momento? Adorando, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Foi por isso que Jó conseguiu vencer. Nós temos, para essa resposta, para essa reação, vamos dizer assim, que o Leandro já respondeu a pergunta número 2, que como o patriarca reagiu a tudo isso, duas maneiras. Ou você se entrega totalmente ao desânimo, ao fracasso, fica irado, fica amargo, ou você sobrevive adorando, orando, buscando, jejuando, louvando a Deus e buscando entendimento, buscando transformação, buscando um renovo na sua vida.
Tem essas duas formas, você que escolhe qual delas é. E aí eu queria deixar para os irmãos, Reginaldo, três pontos aqui, que é uma receita fundamental de como Jó conseguiu sobreviver a esse crisol. O Reginaldo falou no último estudo uma frase bastante importante, que quando você está no fundo do poço, o único lugar que você tem para olhar é para onde? Para cima. E quando Jó estava no fundo do seu poço, na maior tentação por parte de Satanás, ele olhou para cima e adorou. E aqui vem 3 pontos básicos que Jó conseguiu usar na sua vida para vencer. Primeiro ponto, ele não reclamou em hipótese alguma. E hoje, quando nós passamos pelo crisol, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Reclamar. Então aqui já fica a primeira dica. Jó não reclamou. Segunda dica, Jó sabia que Deus estava no controle. E nós temos que colocar isso no nosso coração hoje também. Por mais difícil que seja a situação, a provação, Deus continua no controle. Deus continua no controle da situação. Nós temos que entender isso, por pior que pareça. Vimos Abraão matando seu filho, né? A ponto de matar o seu filho, e Deus ainda estava no controle. Então, primeiro, Jó não reclama. Segundo, Jó sabe que Deus está no controle. E terceiro, ele confia na justiça divina. Ele confia que Deus é justo. E nós temos que confiar também na nossa vida. E aí fica uma receita para quando você estiver passando por um momento difícil na sua vida. Não reclame, creia que Deus ainda está agindo e saiba que Deus vai fazer justiça na sua vida. Ô Leone, existem 2 coisas na história de Jó que é interessante a gente também poder entender, né? Porque Jó, o que estava acontecendo com Jó, era uma provação a qual ele não conseguia entender. Né? Porque assim, Jó, ele era um homem justo, ele era íntegro, ele se desviava do mal, então ele fazia o bem. Uma coisa, Pedro diz assim, que uma coisa é você sofrer por ser cristão, outra coisa é você sofrer por se meter na vida dos outros. Então, querido, você precisa prestar muita atenção na sua vida, como você tem conduzido a sua vida. Porque às vezes você pode estar dizendo assim, poxa, eu estou vivendo um crisol na minha vida, mas às vezes é um crisol que você mesmo está provocando para a sua vida. Existem coisas que Deus vai colocar o seu povo no crisol, e ali no crisol nós seremos tentados por Satanás. Agora você deve estar perguntando, peraí, mas um livro inteiro de Jó chorando, murmurando, outros amigos dele lá, a esposa abandonou, onde diz que ele passou, sobreviveu adorando? Temos a resposta, Jó, capítulo 1, versículos 21 e 21, que diz o seguinte, e disse, saí nu do ventre de minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amigo, se isso não é adoração... Se isso não é adoração, não conheço outro tipo, né? E ele ainda, a mulher dele, né, Reginaldo, falou assim, amaldiçoa esse Deus, e morre. E ele falou, como falas uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová, aceitaste o bem de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar? Tudo que eu tinha era de Deus, Ele deu e Ele mesmo tomou, né? Exaltado seja o nome do Senhor. Ele passou, sobreviveu no crisol por meio da adoração. Exatamente. Meu amigo, está tendo provas, minha amiga, está tendo dificuldade? Louve a Deus, busque a Deus, faça oração, jejue, louve, que Deus com certeza irá agir da melhor maneira na sua vida, demonstrando todo o seu amor por você, independente de onde você esteja. E aí a gente, 2 caminhos, no crisol, ou a gente larga os bets e sai correndo, ou a gente se apega mais nas mãos do Senhor, né? É no crisol que o cristão mostra que veio. Que o Senhor te abençoe, te dê uma terça maravilhosa. Se você estiver assistindo já à noitinha, que dê um descanso maravilhoso para você. E amanhã, quarta-feira, nosso amigo Marcelo vai daí, Marcelo, com Sobrevivendo pela Esperança. Hoje falamos da adoração, amanhã teremos esperança. Amém. Muito bem. Então, que possamos esperar vocês até amanhã. Até amanhã. Até mais, tchau, tchau. Forte abraço.